Gente, falar de Marvel é uma desgraça. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui, sejam bem-vindos a mais um Folhando Quadrinhos. E bom, a série do Loki já tá quase retornando para sua segunda temporada. Ela vai sair logo no comecinho de outubro e já faz um tempo que eu e o Tenak a gente queria tentar pegar algumas HQs pra aproveitar hype de série, de filme, né, e os carambas, né. O Tenak ele fez recentemente aquele vídeo ali da HQ do Besouro Azul pra pegar o hype ali do filme e tudo mais. E a série do Loki é uma série que foi muito aclamada logo quando ela saiu, já se tornou uma das mais aclamadas ali dessas leva de séries que a Marvel está fazendo, e é provavelmente uma das séries que o pessoal mais está hypado para retornar, já que vai trazer toda essa questão da saga do multiverso, né? Vai trazer novamente o Kang como um vilão recorrente ali, né, para essa saga e tudo mais, né? Vai ser peça fundamental para essa nova grande saga da Marvel. Então eu pensei, por que não ir atrás de alguma HQ do Loki pra comentar sobre aqui no canal? E, mano, eu não podia ter tido ideia mais idiota. Loki definitivamente não é um personagem fácil pra catar HQ pra comentar sobre. E não é nem por ele ser necessariamente um vilão, vamos pôr entre aspas, porque de uns tempos pra cá isso tem mudado bastante, muito por conta dos filmes. Porque, tipo, a gente tem alguns personagens que são vilões mesmo e acaba tendo uma HQ ou outra meio isolada aqui com alguma historinha, né? Por exemplo, Magneto, a gente tem algumas fases ali onde o Magneto tem uma HQ solo. E o Magneto sempre foi meio que colocado assim, um vilão dos X-Men. Então, tipo, não é incomum a gente ver situações assim. Só que o Loki, em específico, é levemente problemático. Ele é um personagem que ele é recorrente desde os anos 60 e o caramba, mas até 2004 a gente não tem praticamente nada centrado nele que seja realmente bom. Porque o personagem do Loki, ele sempre foi um personagem assim meio vazio. Ele sempre foi taxado assim como o grande vilão do Thor, um personagem extremamente cruel, um personagem que ele é responsável por muitas coisas ali dentro do universo Marvel, como por exemplo a criação dos Vingadores, mas ao mesmo tempo ele é um personagem bem patético. A forma como ele é derrotado em um monte de vezes, as coisas que vão acontecendo com ele, é um vilão que você olha e você fala, caralho, esse cara é um fudido. Fora que a motivação dele é um negócio assim que, sinceramente, qual que é? Você nunca entendia direito qual era a real questão do Loki. Parecia muito mais que o Loki era um personagem assim, louco. O que tornava meio difícil de digerir todo aquele negócio do deus das mentiras, o deus da maldade, como a Marvel adora colocar nas HQs dela e tudo mais. Essa questão da motivação dele, o porquê que ele faz o que ele faz, né, as razões por detrás de tudo isso e um pouco da psique do personagem, é uma coisa que só veio a ser um pouco abordada, um pouco trabalhada em uma minissérie lançada em 2004, né, exclusiva do Loki, que meio que retrata uma realidade alternativa onde o Loki consegue derrotar o Thor, onde o Loki consegue se tornar o rei de Asgard, e ele fica muito se questionando o porquê que ele queria tanto isso. Ele fica se questionando as motivações por detrás disso. Ele fica se questionando se ele realmente quer ou não matar o Thor, executar ele como ele tanto desejou, como ele tanto sonhou por tantos e tantos anos. Essa foi uma das primeiras HQs que eu cogitei pegar, falar sobre aqui no canal e sinceramente não gostei. Eu não achei ela tão chamativa, eu não achei ela tão interessante, eu não me prendi muito na história dela, eu me vi mais cansado do que qualquer coisa, apesar de serem apenas 4 edições. E tipo de historinha isolada do Loki mesmo, né, que você consegue ler apenas ela e conseguir entender tranquilamente, só tem essa e uma outra que lançou em 2010 chamada O Julgamento de Loki, que traz meio que uma origem do personagem, né, uma origem para a questão do Mjolnir, uma origem para a relação dele com Thor, a relação dele com a Lady Sif, que é uma coisa que citam em vários momentos ali do fato do Loki ter cortado os cabelos da Sif, né, isso ter causado um leve atrito entre ele e o Thor, e também um pouco as relações do Loki com o início do Ragnarok, né, envolvendo a morte de Balder. Essa run de 2010 ela já é melhorzinha do que a de 2004, tem um primeiro capítulo muito bom, mas depois fica apenas no meio termo, fica apenas uma HQ ok, uma HQ aceitável, então também não peguei, não me interessei tanto. Já todas as outras runs do personagem tem aquele leve problema de HQ que você precisa de contextos anteriores. E aí eu tive que começar a meio que revirar as HQs relacionadas ao Loki, e eu achei uma linha de histórias que até
é interessante. E teve uma ali que realmente me chamou bastante atenção, que realmente eu vi, opa, isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser interessante, mas vai dar trabalho de comentar sobre. Porque a gente vai entrar no que a fanbase meio que chama um pouco de a trilogia do Kid Lock, mas como assim trilogia do Kid Lock? E pra isso a gente tem que voltar pra 2008. Famoso, senta que lá vem história. Em 2008 foi o momento em que os personagens asgardianos da Marvel meio que começaram a retornar, já que em 2004 a gente teve o evento do Ragnarok, né, os deuses morreram, né, foram tudo pra casa do caralho, ficamos assim uns 4 anos sem HQs do Thor, sem HQs de Asgard, sem Journey into Mystery, né, que são essas HQs que pegam toda essa mitologia nórdica, pegam toda essa questão asgardiana e trazem pra dentro das HQs. Em 2008 a gente teve o arco do renascer dos deuses, né, onde os deuses começaram a voltar, os deuses começaram a atuar e tudo mais, né? Dentro dessa fase foi a primeira meio que reformulação que a gente teve do personagem do Loki, né? O Loki, ele deixou de ser aquele velho corcunda ridículo que a gente tinha e se tornou a Lady Loki. Por algum motivo ele voltou em uma forma feminina que eventualmente a gente vem a descobrir que era na verdade o corpo da Lady Sif, o corpo da amada do Thor, que era uma coisa que o Loki fez apenas para tentar ferir o seu irmão, né? Roubar o corpo da sua amada e impedir ela de reencarnar. Só que por que eu acho que essa é a primeira grande reformulação que teve no Loki? É por culpa do gênero? Não, porque logo depois ele voltou a ser o Loki que a gente conhecia, mas é porque esse é a fase onde o Loki começa a ficar um personagem um pouco mais ambíguo. Ele é um personagem que até aquele momento ele era um vilão, porque ele era um vilão, era um filho da puta, era louco, era maluco e não sei o que. Aqui ele já começa meio que a atuar dos dois lados, né? A gente tem duas fases ali que são bem presentes, essa figura do Loki, né, que é o Reinado Sombrio e o Arco do Cerco, que acaba sendo um dos mais relevantes para essa trilogia do Kid Loki, mas durante esses arcos a gente vê o Loki tomando muitas atitudes ali que vão foder literalmente todo mundo, como por exemplo ele fazendo parte da criação dos Vingadores Sombrios ali junto do Norman Osborn após a Guerra Civil, após a invasão secreta e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele é grande responsável por reunir novamente os grupos de heróis, né? Ele se passa por Feiticeiro Escarlate e reúne todo mundo ali. Então é um personagem que começa a jogar tanto dos dois lados ali, você não me entende muito o porquê. E dentro do Arco do Cerco, de novo, isso, né? Porque ali na reta final do Arco do Cerco, né? Porque ele acaba jogando muitos vilões, ele acaba trazendo uma grande desastre, assim, pra Asgard, né? Que Asgard, meio que pelo que eu entendi do Arco do Cerco, eu não cheguei a ler nem nada, o Asgard vai pra Midgard, né? Meio que os dois reinos ali acabam colidindo, isso causa uma grande guerra ali, causa grandes percas para os Asgardianos e tudo mais, mas durante o arco, o Loki se sacrifica por Asgard. E realmente se sacrifica. O Loki nesse momento morre. Só que para Asgard, meio que a morte do Loki foi um grande alívio, né? O grande mal que assolou Asgard por tantos e tantos e tantos anos acabou, se encerrou. Só que pro Thor, aquilo fazia uma certa falta. Ele sentia falta do irmão e ele ainda tinha esperança no irmão por ele ter se sacrificado por Asgard, enquanto todos os outros viam o Loki com desdém. Porém, mesmo assim, o Thor decide pegar, tomar atitude e tentar trazer o Loki de volta. E ele realmente consegue. O Loki volta como um garoto nas ruas de Londres, né, que utiliza de truques, né, e utiliza de trapaças para ganhar dinheiro, para sobreviver. O Thor encontra esse garoto, né, tenta retomar as memórias dele, ele percebe que não sabe muito quando que ele começou isso, não tem memórias de até pouco tempo atrás, e através disso o Thor consegue trazer o Loki de volta, consegue despertar novamente os seus poderes, se tornando assim meio que um segundo Loki. Porque essa criança, né, que acaba reencarnando como Loki e tudo mais, né, não tem as memórias do seu eu passado, não tem as memórias dele como Rei do Mal, ele é apenas um garoto travesso, ele é apenas um garoto que vai fazendo pegadinha, que vai zoando com a cara de todo mundo. Não é alguém maligno, não é alguém cruel. Porém, a sombra de quem um dia ele já foi ainda assombra Asgard. Então, o povo de Asgard fica com muito receio daquele garoto. E isso a gente entra na fase do Journeys into Mystery, né? Que é o terceiro volume, mais precisamente, do Journeys into Mystery, da edição 622 a 645. A gente tem o arco do Kid Loki, o desenvolvimento do Kid Loki, nessa relação dele com Asgard, né? E a tutela dele com o Thor. O Thor é um personagem que ele tenta muito que moldar,
quem vai ser o Loki através daí. Ele enxerga realmente o Loki como uma criança que tem que ser instruída e protege muito ele dos ataques que ele acaba sofrendo de Asgard, dos desdém que ele sofre por Asgard e tudo mais, e tem medo de a forma como os Asgardianos estão tratando ele trazer realmente de volta quem o Loki um dia já foi. Só que ao mesmo tempo que esse Loki ele é brincalhão, que ele é travesso e tudo mais, né, mantendo um pouco esse ar do deus da mentira, do deus da trapaça, ele também é muito curioso, e por ele ser muito curioso, ele acaba descobrindo uma sala secreta no reino de Asgard, e essa sala tem um eco do seu passado, como se fosse um fantasma daquele Loki antigo, um fantasma do primeiro Loki que revela que tudo aquilo foi planejado. A morte dele e a reencarnação foi planejada, porque daquela forma o Loki poderia ser visto com novos olhos por Asgard, e assim ele poderia dar a volta por cima. Quando Asgard estivesse desprevenido, ele poderia pegar e atacar. Só que para isso, primeiro, ele precisaria corromper o Kid Loki. Porém, aquilo era apenas um eco. Aquilo era um fantasma sem poder. Então, o Kid Loki ele pega e meio que transforma aquela entidade em um conselheiro, em um corvo que vai acompanhá-lo e dar conselhos de como usar os seus poderes, né? Um corvo chamado Ikol. Que essa questão do Ikol e do Thor, né, junto do Kid Loki, para meio que definir qual vai ser o rumo que esse personagem vai tomar, é basicamente aquele meme de desenho animado do anjinho e do diabinho no ombro falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É basicamente isso. Só que o ponto principal pra gente entender a HQ pra onde a gente vai é que na reta final desse arco, né, do Kid Loki, acaba dando alguns leves problemas e o Ikol consegue absorver o corpo do Kid Loki. Ele consome a alma daquela criança pura, inocente, brincalhona, e meio que isso cria um terceiro Loki. Porque apesar do plano ser consumir a alma do Kid Loki para retomar a ser o que ele antigamente era, né, retomar a ser o deus do mal, ele não consegue. É como se uma parte da essência de quem foi aquela criança permanecesse, mas principalmente uma maldição do crime que jamais poderá ser perdoado. Isso cria um Loki que não é nem mais aquele ser maligno e perverso que era antigamente, mas nem aquela criança alegre e brincalhona. Se torna um Loki amargurado, um Loki arrependido e um Loki com receio, um Loki com um certo anseio de mudar e desfazer os seus crimes anteriores. Após essa fase do Journey into Mystery, né, a gente tem a participação do Loki também nos Jovens Vingadores. Isso é um ponto que, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, não tem tanta relevância, com exceção do pequeno fato de, em um certo momento da HQ, o Loki passar por um ritual para despertar novamente os seus poderes, porque no corpo de criança ele não poderia utilizar totalmente os poderes mágicos que ele tem. Então ele acaba passando por um ritual para envelhecer um pouco mais, né? Então ele fica com o corpo uns 10 anos mais velhos, mais ou menos, que é o visual que a gente vê ele na terceira HQ, que é a HQ do vídeo de hoje, Loki, Agente de Asgard. A HQ é essa escrita por Al Ewing e ilustrada por Lee Gerbet. E olha, eu sei que é chato pegar e ficar recapitulando um monte de merda que aconteceu assim nos eventos da Marvel, um monte de merda que levaram a acontecer a HQ e tudo mais, mas sendo bem honesto, eu acho que essa precisa, porque Agente de Asgard é uma HQ que bebe muito desses eventos anteriores, logo do seu começo, né? O Loki, ele acaba ficando muito arrependido, ele acaba ficando muito amargurado por esse fato, né, dele ter meio que matado o seu eu anterior, né, meio afetado por essa maldição de eu sou o crime que não será perdoado, e por conta disso, ele faz um acordo com a mãe de todos, né? Freya e Doom e uma outra que eu sinceramente não me lembro qual é, né? Mas porque a Freya é quem mais tem relevância nessa questão. E esse acordo seria, né? Ele faria missões para Asgard, ele seria um servo de Asgard, um agente de Asgard que faria o que fosse, mesmo que fosse um trabalho sujo em prol do reino. E em troca, a mãe de todos apagaria histórias antigas dos seus feitos, né? Ele como o rei do mal, aquela visão toda que ele tinha de ser temido, de ser odiado, apagaria isso da história e das memórias de todo mundo e criaria
criaria novas histórias. Seria uma jornada de redenção para o Loki. E é basicamente isso que a gente vai ver, pelo menos nesse início. E acaba sendo interessante porque esse início da HQ, né, por mais que já mostra que tem algumas coisinhas, tem alguns mistérios e tudo mais, ela é uma HQ muito mais descontraída, muito mais leve, muito mais divertida e que em diversos momentos, né, mescla um pouco essa mitologia asgardiana, toda essa questão mágica, toda essa questão lúdica, com filmes de ação norte-americanos de espionagem. Um 007, um Missão Impossível, parece que misturam isso com mitologia nórdica. E, sinceramente, é legal. É bem divertido, é bem legal de se assistir. Logo na primeira edição a gente já vê o Loki em uma dessas missões, né? Que é uma missão de parar o Thor, porque o Thor por algum motivo ele ficou louco, o Thor por algum motivo ele tá agindo meio irracionalmente. Então a Mãe de Todos dá uma missão pro Loki pegar e impedir o seu irmão, né? E para isso ele vai utilizar a Gran, a espada da verdade utilizada pelo primeiro herói de Asgard, Sigurd. Só que entre o Loki e o Thor, a gente tem um pequeno porém dos Vingadores. O Loki ele precisa invadir o complexo dos Vingadores e atacar o seu irmão sem ser percebido. E, obviamente, isso dá errado. Os Vingadores percebem que estão sendo atacados pelo Loki, percebem que o Loki está invadindo. O Loki não quer fazer muito mal para os Vingadores e tudo mais, mas não dá certo. Ele é atacado, vem todo mundo pra cima dele, vem Homem de Ferro, vem Gavião Arqueiro, vem Viúva Negra e vem o Hulk. Até o momento que ele realmente consegue pegar, confrontar o Thor e usa a espada da verdade contra ele. Porque essa espada, a Gran, quem for acertado por ela vai trazer à tona toda a verdade em seu coração, né, de uma forma tão agoniante, de uma forma tão gritante, que se a pessoa recusasse essa verdade, ela poderia acabar morrendo. Porém, também tem um efeito colateral que é levemente interessante. O seu portador não pode mentir. Uma arma bem peculiar para o deus das mentiras. Porém, acaba que o Loki consegue trazer à tona a verdade no coração do Thor e assim tira o que estava dentro de seu irmão. Ele pega e captura aquela entidade que estava possuindo o Thor e coloca em um pequeno frasco. Porém, acaba sendo espancado pelo Hulk no processo. Tanto o Thor quanto o Loki acabam indo meio presos, acabam ficando um pouco detentos por um tempo ali, conseguem pegar, conseguem se acertar, né? O Thor inclusive agradece o Loki por ter ajudado ele, porque ele estava fora de si, ele não sabe o que ele estava fazendo nem nada do gênero, e o Loki vai até a Mãe de Todos, meio que dá o relatório de sua missão. Conseguiu salvar o Thor e capturou aquilo que estava em seu irmão. Porém, antes de sair, ele pede para Mãe de Todos não abrir seja lá o que estivesse naquele frasco, que ele não tinha um bom pressentimento. Ele é dispensado e a Mãe de Todos abre aquele frasco, revelando que a entidade que estava possuindo Thor, a entidade que estava causando conflito para Asgard e para Midgard, era o Loki, ou melhor, outro Loki. Nisso a gente já parte para a próxima missão, onde a gente percebe que a Mãe de Todos está um pouquinho transtornada com essa questão dos Asgardianos na Terra, tá transtornada com os Asgardianos em Midgard. Agora sendo a antiga amante do Loki, Lorelei, irmã de Amora em Cantor, né? Quem conhece as HQs deve conhecer um pouco a personagem. E a Lorelei é uma personagem que ela é extremamente gananciosa, uma personagem que sempre tá preocupada com essa questão de dinheiro e tudo mais, e direto acaba cometendo assaltos em Midgard. Então o Loki ele vai para um restaurante de luxo que provavelmente seria o próximo alvo de sua antiga amante. E nisso a gente é apresentado a uma personagem nova dessa HQ e que, pelo que eu vi, infelizmente ela ficou apenas nela, né? Tipo, teve algumas pontas aqui e outra ali, né? Em HQ do Thor ou na run de 2019 do Loki, mas o bruto dela está em Agente de Asgard, o que é triste porque é um personagem que eu gostei bastante, que é Virility Willis, uma humana capaz de ver através de qualquer mentira. E acaba sendo interessante porque a gente tem novamente um capítulo que parece que ele brinca bastante com filmes de espionagem e tudo mais, né? Essa questão do restaurante de luxo, né? O personagem todo bem arrumado e tudo mais, no encontro e os caramba. E a gente vê a Virility em diversos encontros relâmpagos ali, tentando sair com alguém e tudo mais, e as pessoas vão tentando crescer pra cima dela, vão tentando se mostrar como elas são boas, como são os fodões, como são os gostosões, mas ela sabe que é tudo mentira. Ela consegue ver através de todo mundo, ela sabe quando tá mentindo e consegue jogar essa verdade na cara de geral. Porém, o Loki, com as histórias mais absurdas possíveis,
ela sabe que aquilo é verdade. Ela sabe que aquela questão dele ser um deus asgardiano que tá numa missão ali pra impedir a ex-amante de roubar o restaurante, ela sabe que aquilo é verdade. E fica instigada por aquele personagem, não romanticamente, mas fica curiosa com aquela figura. E o Loki também fica instigado com aquela humana que consegue ver através de qualquer mentira. Só que acaba sendo interessante porque essa parte do encontro ela não é necessariamente onde ele vai impedir a Lorelei, porque ele já impediu a Lorelei anteriormente, né? Ele começa a contar todas as histórias para Verity e começa a falar, né, do assalto que a Lorelei tentou fazer a um grande cassino, né? Ela com um grupinho ali que tava ajudando ela e tudo mais, que acaba sendo algo até engraçado, né? Parece, sei lá, um grupo, sei lá, As Panteras, algo assim, né? Puxando mais ainda essa referência de filme de ação e tudo mais, onde o Loki ele se disfarça como uma das aliadas ali para impedir esse assalto e tudo mais. Só que o Loki ele não vai ali necessariamente para capturar a Lorelei, ele não vai ali por conta dessa missão mesmo que ele recebeu da Mãe de Todos de ir atrás dela. Ele quer conversar, ele quer planejar algo junto com aquela personagem. Porém, ela não acredita e foge. E agora o Loki estaria atrás da Lorelei, né? E a Verity até fica meio, você não tá achando que eu sou essa Lorelei, nem nada do tipo. Não é você, eu sei quem é a Lorelei e tudo mais. E ele sai da mesa ali, porque ele encontrou já a pessoa que ele tá procurando e vai conversar essa questão que ele já tava planejando e tal, porque ele percebe que a Mãe de Todos tá escondendo algo dele. A Mãe de Todos tá planejando alguma coisa que não tá sendo algo muito legal. E para isso ele precisa de uma equipe. E no fim a Lorelei até fala, mas parece que você tava se divertindo com aquela garota mortal, né? O que tá acontecendo entre vocês? Ele fala, curiosidade, né? Eu já apaguei ela da minha mente. E lá atrás tá a Verity encarando, né? E falando, mentiroso. E meio que a partir daí nasce uma amizade bem legal dentro da HQ. Já na edição 3, a gente meio que foge um pouquinho dessa questão, porque a gente vai para um ponto bem mais de mitologia nórdica mesmo, envolvendo o outro Loki. O outro Loki que tá preso em um calabouço ali, encarando tudo aquilo, né? Encarando as situações do Loki, né? Com a Verity e tudo mais. E ele pega e sai. Ele sai das páginas do quadrinho, ele começa a andar pelo tempo e ele sai em um ponto antigo, em um ponto onde Odin era apenas um garoto. E começa a contar histórias para Odin, começa a contar charadas e tudo mais, e acaba chamando a atenção do jovem príncipe de Asgard e no meio do processo eles encontram uma lontra e tudo mais, né? O Loki acaba atacando e matando essa lontra, né? Assa a carne dela e faz casacos. E logo após eles param em uma estalagem. Estalagem essa que o dono dela fala que infelizmente o filho deles não tinha saído do quarto ali, não poderia vê-los e tudo mais, né? Tem um certo respeito ali por Asgardianos. E logo após chegam os outros filhos dele falando que o irmão deles foi morto, que o casaco que aqueles viajantes estavam utilizando é o do seu irmão. Eles clamam por vingança, né? Clamam pela cabeça do príncipe de Asgard e Loki oferece um acordo, né? De oferecer tanto ouro que seja o suficiente para cobrir completamente os casacos que eles estão vestindo. Porém, Odin ficaria ali como um refém. Loki vai atrás de uma entidade ali da mitologia nórdica chamada Andvari, né? Que protege grande quantia de ouro e acaba matando o Andvari com a porra de uma bazuca e rouba todo esse ouro. Porém, antes de morrer oficialmente, né, Andvari amaldiçoa esse ouro que o Loki está levando para aquela família. Ele leva, consegue libertar o Odin e acaba meio que fazendo um acordo, né? Por ter salvo a vida do jovem príncipe de Asgard, o Odin deveria um certo favor a ele, e por conta disso ele pede para ele criar uma grande caixa com 5 trancas e 5 chaves, e futuramente ele apareceria e falaria o que deveria ser colocado dentro daquela caixa. O tempo vai passando e esse ouro amaldiçoado vai fazendo efeito e vai corrompendo aquela família. Um dos irmãos Regin, né, começa a clamar vingança, começa a desejar por vingança contra os Asgardianos, né? O pai, né, Hendr, o indulgente, ele meio que vai contra, ele não quer muito conflito nem nada. Já Fafnir, o ganancioso, ele quer todo o ouro para si mesmo. Então, por conta disso, ele mata o pai, o irmão e toma todo o ouro. Ou, pelo menos, assim ele achou.
O irmão de Fafnir, né, continuou vivo e jurou vingança contra o próprio irmão, assim forjando Gran, a espada da verdade. Anos se passam e Fafnir começa a ser cada vez mais e mais corrompido pelo ouro e pela maldição ali presente e se torna um dragão. Traz à tona toda a monstruosidade no fundo de sua alma para sua forma física. E anos após, né, surge a figura de Sigurd, que já estava ganhando grande notoriedade nos exércitos asgardianos, e quando ele passa naquela estalagem ali, o irmão de Fafnir, né, oferece a espada Gran para o jovem herói e fala de uma lenda desse dragão, né, com grande quantia de ouro, e que aquele que consumir o coração desse dragão ganhará a vida eterna, não poderá ser morto por nada a não ser magia. E acaba que Sigurd aceita essa missão e mata Fafnir, né, meio que assumindo o posto de primeiro herói de Asgard. Ele leva o coração para consumir, para ganhar essa vida eterna, porém ele é atacado por Regin, né, que ainda desejava vingança contra os Asgardianos, e é avisado por um corvo. Ele utiliza a lâmina de Gran contra Regin e acaba extraindo aquela maldição que estava presente no seu ser desde que conseguiram aquele ouro, que era o que estava trazendo à tona esse desejo por vingança. Anos se passam, Sigurd ele foge de Asgard, né, deixando de ser aquela lenda do primeiro herói, porém ele deixa para trás a própria espada, ele deixa Gran para trás, ficando dentro das posses do rei Bor. O rei Bor, anos depois, também morre, a espada cai na posse de Odin, e aí ressurge o corvo que avisou o Sigurd sobre aquele ataque e se revela como o velho Loki, ordenando que essa espada fosse colocada naquela caixa que foi criada há tanto tempo atrás para ser utilizado pelo seu futuro eu. E no fim a gente termina o capítulo voltando para os tempos atuais, mostrando Sigurd indo atrás de volta da Gran nessa caixa que já foi aberta. Afinal, a espada está junto a Loki. É um capítulo que, assim, de início parece que não tem muita relevância, parece que não vai pra lugar nenhum, apesar de você reparar essa questão, né? Tipo, tá, o Loki, né, aquele Loki velho que a gente viu no final do primeiro capítulo, ele tá manipulando muita coisa que tá levando aos eventos dessa HQ, né? Aquela questão do passado ter sido construído por alguém do futuro. Acaba sendo algo curioso, mas a gente não vê muita relação disso com as historinhas que a gente tá vendo ali relacionado ao Loki tentando se redimir. E logo o capítulo seguinte já mostra um tanto isso. Apesar dele trazer mais essa figura do Sigurd, não faz tanta diferença assim você ver esse passado dele com a Gran ou não. A gente abre o capítulo 4 com ele indo até um mestre da magia negra chamado Kalu, né? E ele já tá sobre a posse da Gran, e o Kalu ele até pergunta, onde é que você conseguiu essa porra, né? E aí a gente passa pro flashback onde tá o Loki junto da Virith, né, jantando em casa, né, conversando sobre algumas coisas e tudo mais, e o Sigurd ele tenta invadir a casa para recuperar a espada, utiliza um equipamento asgardiano para ficar invisível e tudo mais e pegar aquilo na surdina, porém a Virith consegue ver através de qualquer mentira, consegue também ver gente invisível. E logo depois que descobrem o Sigurd ali, revela que o Loki já tinha recebido uma missão para pegar e capturar o Sigurd, né, para evitar que qualquer asgardiano em Midgard ficasse andando livremente. E por conta disso, os dois acabam lutando, os dois acabam se confrontando. O Sigurd joga o Loki pela janela, não adianta tanto, ele começa a flutuar com as botas que ele estava usando lá no primeiro capítulo, né, começa a ficar suspenso ali no varal, o Sigurd corta o varal ali, os dois caem e ele toma a espada. Indo agora para o momento atual, onde ele está ali com o Kolu em busca da roda do karma, né? A roda da morte e do renascimento, que é um elemento de eu acho que é a religião budista, sendo bem honesto, né? Então o Kolu ele até pergunta, você quer mudar de religião, não sei o que, e o Sigurd ele só quer a vida eterna mesmo, né? Então ele acaba concordando em fazer um acordo, né, por conta disso e tudo mais, oferecendo inclusive a Gran, né, oferecendo seu sangue nesse contrato, e o Kolu se revela como o Mephisto. Mephisto que agora ofereceria realmente a vida eterna a Sigurd em troca da sua própria perdição. A alma dele viveria
eternamente para sofrer, para ser torturado, para ser consumido por Mephisto. Porém, quando Mephisto pega o contrato e começa a lê-lo em voz alta, ele percebe que tinha algumas linhas ali que ele não reconhecia. E aí o Loki aparece utilizando aquele mesmo equipamento que o Sigurd estava utilizando para ficar invisível, revelando que aquele contrato foi ele que fez, que o sangue dele também estava invisível ali no meio do contrato e a alma do Sigurd pertencia agora ao Loki. Porém, nessa provocação ele também acaba revidando contra o Loki, provocando sobre o pecado que não pode ser perdoado, mostrando que o Mephisto sabe o que o Loki já passou. E logo após o Mephisto se retirar, Sigurd já é mandado imediatamente para o trono de Asgard, né, onde ele é feito prisioneiro do reino. Seu crime? Andar por Midgard. Loki se sente culpado por conta disso e reúne uma equipe para salvar o Sigurd, né, e confrontar o governo de Asgard ali, porque ele percebe se o crime de Sigurd foi apenas andar pela terra, então a qualquer momento um deles pode ser um criminoso. Basta a mãe de todos decidir. E para isso ele reúne Virit, Lorelei e Thor para uma missão de resgate. Missão de resgate é essa que pode parecer meio difícil, já que eles teriam que se infiltrar em Asgard sem ser percebidos por Heimdall, porém acaba não sendo tão complicado assim. O Thor estava em uma grande batalha contra um grande inimigo da humanidade, que pelo que eu entendi estava acontecendo essa batalha nas HQs mensais do Thor mesmo, e Heimdall estava extremamente encantado com essa batalha, estava extremamente orgulhoso com Thor. Então Loki e Lorelei, que simplesmente pegaram e pularam de um avião em cima de Asgard, passaram tranquilamente, utilizaram o artefato, passaram por todos os níveis do calabouço ali, atravessando o chão, até cair em uma sala, né, antes das celas, onde ficava o sistema de segurança. Diversas criaturas asgardianas, diversas criaturas da mitologia nórdica, diversas armadilhas, mas que nem tudo era real. E para isso, eles utilizariam Virit. Através de um celular e uma câmera do celular, Virit poderia ver tudo que é ou não real, tudo que eles precisariam esquivar, que eles precisariam enfrentar ou não, que eles poderiam passar reto. E após passar por todo esse desafio, eles chegam na porta e quem abre ela é Sigurd. Sigurd, que já tinha recebido uma missão do Loki logo no momento em que eles lutaram ali no apartamento. Quando eles caíram na lixeira, né, ou eles sabiam que ninguém poderia vigiá-los, ninguém poderia observá-los, então fizeram um plano ali. Loki sabia que o Sigurd iria tentar fazer aquele acordo e quem estaria no lugar seria o Mephisto. Ele sabia que a alma do Sigurd ia cair na mão de alguém e ele sabia que se ele salvasse o Sigurd, ele teria que ser preso. Porém, ele também queria descobrir o que a mãe de todos estava escondendo, o que ela estava armando, né? O porquê que ela estava meio que tentando prender novamente todos esses Asgardianos e o que tinha por detrás de suas missões. Por conta disso, a missão de Sigurd era simples: ser preso e abrir o caminho para Loki e Lorelei. Só que a missão de Lorelei era salvar o Sigurd. A missão de Sigurd era abrir caminho para o Loki. Os dois já tinham concluído sua missão, então eles saem. Virit fica preocupada porque Loki não contou completamente qual era o seu plano, contou apenas meias verdades, que ela acreditou cegamente e logo após se sentiu traída. E Loki continua até o momento que encontra seu outro eu. E agora temos a revelação. Esse outro Loki é um Loki vindo do futuro, um Loki que devastou completamente Midgard, que devastou completamente a humanidade e se tornou um rei, voltou a ser o deus do mal e voltou a antagonizar completamente a figura do Thor. Porém, isso traria um futuro dourado para Asgard, traria um futuro de prosperidade aos deuses. Porém, manteria Loki eternamente na posição que ele esteve por tanto tempo, tornaria Loki incapaz de mudar. E a mãe de todos confirma isso. Confirma que esse era o plano desde o momento. Por mais que ela estivesse sim apagando histórias antigas, as novas que ela estava criando não redimiam a figura do Loki, apenas mantinham ela na mesma posição que ela sempre esteve, tornando novamente o Loki amargurado por ter sido traído e perceber que ele não pode ser perdoado. Eu gosto muito desse final do primeiro volume, desse arco do Loki, né, porque é um momento que, querendo ou não, a história começa a crescer
um pouco mais, né? Porque quando a gente tem essa revelação do Loki velho ter feito esse acordo com a mãe de todos, né, para trazer o Loki realmente como um vilão, para trazer prosperidade para Asgard, né, tornaria ele realmente uma sombra do Thor, para o Thor conseguir ascender cada vez mais e mais, revelando que o verdadeiro agente de Asgard não era o Loki que a gente estava acompanhando, mas era esse Loki que estava esquematizando tudo por debaixo dos panos. Eu acho bem legal, eu acho bem interessante. Só é uma pena que o próximo volume ele não seja tão bom nesse quesito, né? Ele dá essa crescida no final do primeiro volume, mas o segundo... Ai, o segundo... Não me entenda errado. O segundo volume tem coisas interessantes, mas o começo dele não é uma delas. Logo no começo do segundo volume, a gente já vê muito a questão do Doutor Destino, né? O Doutor Destino que por algum motivo ele tá fuçando através do tempo e ele vai pro fim dos tempos, né? Ele vai pro fim de tudo e lá ele encontra esse Loki velho, ele encontra o Rei Loki, que devastou a humanidade completamente. E o Doutor Destino começa a ver aquilo realmente como um erro, começa a ver o Loki como um risco. E por conta disso ele vai confrontar o Loki no presente, enquanto o Loki não tem tanto poder, porque ele tentou confrontar esse Loki no futuro e foi completamente obliterado, mostrando que o Loki se torna alguém realmente poderoso. Porque, porra, o Doutor Destino é um dos personagens mais poderosos da Marvel. Ao mesmo tempo, o Loki, ele meio que volta pro apartamento dele, volta pra onde ele tava, né? E volta a tentar se reconciliar com a Verity, né? Que ainda tá se sentindo meio traída por essa questão de meia-verdade, por o Loki não ter confiado completamente nela. Ela sente que foi apenas usada e não conseguiu perceber isso. E no meio dessa briga dos dois personagens, né? O Loki, ele percebe que eles estão no meio de um feitiço, que eles estão para ser teleportados para algum lugar. A Verity seria arrastada para isso e ele dá aquele amuleto do Sigurd que torna a pessoa invisível para proteger a Verity, seja lá o que estivesse por vir. No caso, ele foi teleportado pelo Doutor Destino, que pretende impedir que ele se torne essa grande ameaça para o futuro. E enquanto isso, as pessoas no reino do Doutor Destino estão ficando meio loucas. Alguns cidadãos estão agindo naturalmente, com honra ao rei deles e tudo mais. Outros já estão começando a ficar revoltados. Estão começando a ficar revoltados com a destruição, estão começando a ficar revoltados com a forma como são tratados, com a forma como são explorados, como o rei não tá nem aí para eles. E isso meio que começa algumas certas revoltas, começa alguns certos conflitos e começa a acontecer algumas mortes por conta disso, e a gente sinceramente não sabe o porquê. Enquanto isso, tá o Destino e o Loki saindo na porrada. Lá no fundo está uma garotinha, né, que parece que ajuda o Destino, que é a Valeria Richards, né, que é uma garota prodígio de 3 anos, que tem grande conhecimento sobre tecnologia e os caramba, e com a ajuda dela, ele consegue prender o Loki, consegue fazer como se fosse um cubo que prende o Loki no tempo. O tempo do Loki literalmente fica parado, impedindo ele de sair daquele momento. E lá no fundo está Verity acompanhando tudo, vendo seu amigo ser preso e pensando o que ela pode fazer. No meio disso, o Destino ele percebe tudo o que está ocorrendo no seu reino, vai tentar impedir, vai tentar fazer alguma coisa, tentando compreender o porquê tá todo mundo fazendo aquilo, o porquê tá todo mundo se matando. Odin e Freyla estão tentando entender se é uma boa realmente confiar e utilizar aquele Loki velho ao mesmo tempo, mas isso aí não tem tanta relevância. E Verity é percebida pela Valéria, né, que ela vai tentando entender, né, o porquê que estão fazendo aquilo, porquê que prenderam o Loki e tudo mais, e a Valéria fala que o Loki é o responsável pelo fim do mundo, o Loki é responsável pelo fim da humanidade, eles estão apenas tentando impedir tudo isso. A Verity fica chocada e a Valéria fala, meu, eu não tô mentindo, e a Verity sabe disso. Mas ela não acredita que o seu amigo, né, ela não acredita que aquela figura tão divertida, tão alegre, possa realmente fazer tudo isso. Ela não acredita que o Loki é capaz de tamanho mal. Porém, vendo toda a revolta que está acontecendo, vendo todo o caos que está ocorrendo no reino do Doutor Destino, e que até o próprio Doutor Destino foi meio que pego nisso,
reparando que tudo aquilo, toda aquela revolta, todo aquele caos, todo aquele ódio está sendo causado pelo Caveira Vermelha, né? Mas o Destino ele consegue pegar, consegue meio conter isso, faz um feitiço ali para se proteger, mas ele não consegue fazer nada pelo reino. Já o Loki poderia. Como o Loki está sob a posse de Grun, a espada da verdade, ele poderia liberar todo mundo naquele reino desse ataque telepático do Caveira Vermelha. Bastava ele fincar a espada em um globo que espalharia a frequência, o sinal, né, a energia da verdade que ela tem por todo o reino. E assim ele faz, assim ele liberta todas as pessoas daquele caos, todas as pessoas daquela ira. O Destino agradece tanto o Loki quanto a Virit, né, mas ainda fica meio preocupado com essa questão do que ele viu ali no futuro, fica preocupado com a presença do Loki, também fica preocupado com toda essa questão do Caveira Vermelha, o que ele está fazendo, até o momento que surge do nada o Magneto e chama eles para a guerra. Guerra essa que acontece na edição 3 do Eixo. Eu já fiz o vídeo do Eixo, tá? Eu fiz o vídeo do Eixo justamente por culpa dessa HQ. Essa parte do Loki, do reino do Doutor Destino e tudo mais, acontece nas edições 6 e 7. Beleza. Uma continua a outra, uma segue a outra, certinho, bonitinho, continuidade legal. Só que a partir do momento que você termina o capítulo nesse gancho do Magneto, você já sabe, opa, a presença do Thor agora vai ser no arco principal. E quando você vai pra edição 8, você já percebe, opa, a situação tá completamente diferente. E por mais que a edição 8 tenta pincelar um pouquinho o que aconteceu pra você se sentir situado no que tá rolando desse arco e tudo mais, não é o suficiente. Resultado, eu me vi obrigado a ler o Eixo, a ler todo esse conflito com Caveira Vermelha, e tentar entender o que estava acontecendo, por que o pessoal tá ficando tão louco e tudo mais. O que é bizarro, porque essas duas primeiras edições do volume 2, a 6 e a 7, elas saíram antes mesmo da primeira edição do Eixo. Então, tipo, esse caos generalizado é realmente pra você pegar e ficar meio que merda que tá rolando os caramba. Pra aí, no mês seguinte, você pegar e entender através das próprias edições do Eixo, que são semanais, que saem extremamente rápido. Fazendo com que mesmo dentro dessas edições mensais ali do Loki, você coloque muita edição do Eixo ali no meio. Que é chato, o que é complicado, o que é maçante pra caralho, porque o Eixo é um arco ruim. Mas vocês querem saber do Eixo? Eu já fiz a porra de um vídeo inteiro só pra ele. Lá eu comento dessa guerra, eu comento sobre esse confronto com Caveira Vermelha, eu comento sobre o que acontece depois, e o que acontece depois é muito relevante, porque a gente começa o capítulo seguinte com um Loki herói. Por quê? Porque durante a guerra contra o Massacre Vermelho, a guerra contra o Caveira Vermelha e tudo mais, porque Doutor Destino e Feiticeiro Escarlate soltaram a porra de um feitiço ali pra inverter ordem e caos, pra trazer a mente do Xavier pro controle do corpo do Caveira Vermelha. Vocês vão entender se vocês lerem essa porra. Eu não vou explicar aqui não. Isso acabou invertendo todo mundo. Herói virou vilão, vilão virou herói. E o Loki virou um herói. Ele tá impedindo crimes, ele tá impedindo o grupo ali que tá roubando a porra de um cassino e tudo mais. E não só ele mudou, a Encantor também. Então a gente vê um momento ali de flashback, né, do Loki e da Encantor falando como eles mudaram, como eles se tornaram outras pessoas, né? A Lorelei incrédulo com o que tá acontecendo com a irmã dela, não crendo que aquela irmã dela, que a irmã dela tá falando que ama ela, que se importa com ela, que quer ver ela em situações melhores, que se arrepende do tanto que a irmã dela tá decaindo com roubos e tudo mais. Mas eu acho que a principal questão que a gente tem é que o Loki, ele pretende voltar para Asgard. Ele vê que aquele não é o lugar dele não é entre mortais. Então ele tá fazendo todo aquele discurso, ele tá revelando tudo isso que tá acontecendo pra se despedir. Se despedir principalmente por conta da Virit. E a Virit se sente novamente muito ofendida com isso. Sente como se aquela amizade que ela tem com o Loki não valesse de nada. Só que durante essa despedida, durante esse adeus, ele percebe que tá acontecendo aquele monte de merda relacionado aos heróis, inclusive ao Thor. Ele vai para aquele cassino ali, vê os bandidos ali fazendo alguma coisa, mas ele sabe que o Thor está ali. Tanto que os guardas do cassino ficam preocupados, pô, mais um Asgardiano pra fazer merda? E acaba que o Loki e Thor caem num confronto. E ao mesmo tempo ali tá a Virit ligando pra Lorelei, né, perguntando sobre tudo aquilo, perguntando sobre o que o Loki disse, sobre o que ele tá fazendo e tudo mais. E a gente descobre que tanto a Lorelei quanto o Sigurd estão num assalto no cassino
De novo, tem que manter aquela estética de filme de espionagem, né? E novamente, a gente tem esse caso, capítulo 8 encerrou e tudo mais. A gente encerrou nessa questão da Lorelei no assalto e o Loki saindo na porrada com o Thor. O Loki saindo na porrada com o Thor, ele termina na edição 6 do Eixo, porque ali é onde o Loki é chamado pro grupinho de vilões que viraram heróis, que estão sob o comando do Steve Rogers agora para confrontar os Vingadores que estão encapetados. E a gente vê, né, esse grupo, né, fazendo todo o planejamento e tudo mais, né, e pegam e falam ali, você tem uns 15 minutos para se ajeitar, para colocar as coisas em ordem e tudo mais. E a Encantor fala, eu queria rever a minha irmã, eu queria me despedir da minha irmã, eu queria pedir desculpa, eu queria ajudar ela e tudo mais. E o Loki pega e fala, vamos encontrar ela. Encontram ela no meio desse assalto ao banco. A Encantor fica completamente decepcionada, prendem ela, prendem o Sigurd e mandam para Asgard. Mandam eles como prisioneiros de Asgard, porque agora os dois são heróis. Porém, dessa vez quem recebe eles não é a mãe de todos, mas sim o próprio Odin. E Odin fala que não importa o que o Loki fizesse, não importa que ele tá se sentindo um herói, que ele se sente digno, que ele se sente bem agora, que ele tá tentando fazer o bem, ele jamais vai mudar, porque ele não tem humildade. E logo após isso começa a guerra principal ali do Eixo, né, onde o Loki vai se confrontar novamente o Thor. No vídeo do Eixo, inclusive, eu falei que em certo momento ele e o Thor iam para outra dimensão. Eu cometi gafe nessa parte. O Loki e o Thor, eles vão, na verdade, pra Lua, porque é lá onde o Mjolnir está. Como o Thor deixou de ser digno do martelo, ele manteve ele na Lua, manteve ele longe, onde mais ninguém pudesse encontrá-lo. Loki sabia disso e decidiu fazer uma aposta. Ele provaria que ele seria digno para erguer o martelo e derrotar o Thor. E ele consegue. Loki, por um momento, se torna o deus do trovão. Ele consegue os poderes de Thor e ele derrota o Thor. Porém, ao mesmo momento, o feitiço é realizado novamente. Caos e se inverte com a ordem. Os heróis voltam a ser heróis e os vilões voltam a ser vilões. Loki deixa de ser digno e volta a ser amaldiçoado pelo crime que não pode ser perdoado. Assim, né, não encerra necessariamente o volume 2 do Agente de Asgard, mas se encerra finalmente o arco do Eixo. E de novo, esse é o final onde as coisas começam a crescer de novo e agora começam a crescer de verdade. Porque convenhamos, apesar desses tie-in do Loki envolvendo o arco do Eixo sejam melhores do que o próprio arco do Eixo, ainda é o arco do Eixo. E o arco do Eixo é uma bosta. É um lixo completo que não vale a pena, só me dá dor de cabeça essa porra. Eu queria pegar e apagar esse arco da existência, ou pelo menos da minha memória, mas eu não consigo, porque ele é horroroso. Então ver que esse arco finalmente acabou nessa HQ, querendo ou não, eu estava gostando, pra mim é um grande alívio. E ver que ele acabou colocando um ponto tão bom pra começar a crescer novamente é melhor ainda. E essa reta final do volume 2, que vai trazer as consequências desse confronto do Eixo, pra mim são as melhores edições do Agente de Asgard. Porque a gente vê um Loki que volta a ser atormentado por esse crime de antigamente, por esse crime de ter matado o antigo eu, de ter apagado a alma do Kid Loki, mesclado com esse negócio que por um momento ali ele foi herói, então ele perde mais ainda essa capacidade de mentir, né? Perde mais ainda essa questão que faz ele, e ainda tá com essa questão da Grant, que também nega um pouco isso dele com a mentira. E ao mesmo tempo ele tá tentando se acertar com a Verity por tudo aquilo que ele falou, por tudo aquilo que ele não pode se misturar com mortais e tudo mais, né? Ele reencontra o Thor, né? O Thor vai atrás dele ali, começa a conversar, começa a pedir desculpa por tudo o que aconteceu, mas ele percebe que tem algo diferente com o Loki. Ele percebe que o Loki está mais melancólico, que o Loki está mais deprimido. Loki começa a falar que ele se sente preso, que ele se sente no meio de uma jaula com muitas e muitas barras. O Thor vê raiva nessa entonação. Ele fica preocupado. O que aconteceu? E pergunta: o que aconteceu com o jovem Loki trapaceiro e brincalhão que eu conhecia? E Loki percebe que todos aqueles eventos, né, os eventos no reino do Doutor Destino, os eventos da inversão e tudo aquilo impedia ele de mentir. Então ele não consegue conter mais. Ele não consegue conter aquilo que ele está contendo desde o final de Journey into Mystery. E ele revela que matou o Kid Loki, que apagou aquela existência e foi amaldiçoado eternamente por ela. E o Thor fica puto, ele fica revoltado que o irmãozinho que ele tanto amava deixou de existir. E tudo que restava ali era o assassino dele. Porém, o Thor não consegue matar
o Loki. Ele não consegue ir contra o seu irmão. Por mais que o Loki já tivesse pedido antigamente que se ele voltasse a ser quem um dia ele foi, era pro Thor impedir ele, o Thor prometeu que nunca desistiria do Loki. Por conta disso, ele não consegue matar o próprio irmão. Ao invés disso, ele leva o Loki para julgamento em Asgard. Todos ficam preocupados com o que o Loki poderia ter feito, né? Que ele é brincalhão, que às vezes ele pode sair do controle, mas ele é apenas uma criança. E Thor revela que aquele não era mais o Loki que todo mundo adorava, era o assassino dele. Loki tenta se explicar, tenta mostrar que ele mudou, que ele não é aquele Loki do mal que eles conheciam há tanto tempo atrás, por mais que ele tivesse, sim, matado. Tentava mostrar o como ele se arrependia e tudo mais, mas todo mundo apenas ignorava, como se fosse mais uma mentira, como se o Loki nem mesmo estivesse ali e não valesse a pena conversar com um fantasma, com um vento, com um eco. A única personagem que fica meio instigada com isso é a Lady Sif. Lady Sif que já teve o corpo roubado por Loki em determinado momento e comenta, né, que ela conhece o Loki muito bem, que ela conhece perfeitamente aquele ser, porque por um momento ela já foi aquele ser, mas a pessoa que estava ali, a pessoa que estava sendo exilada, ela não conhecia. Logo após Loki encontra a mãe de todos, que também questiona ele sobre essa informação dele não ser mais aquele Loki mesmo, dele ter matado o Kid Loki. E ele afirma dessa vez com raiva, dessa vez com ódio, porque era exatamente isso que ela queria. Manter o Loki como o vilão, manter o Loki como o antagonista, manter o Loki como a sombra de Asgard para trazer glória ao seu reino. Porém que ele saiu vitorioso, porque o Kid Loki morreu antes dele poder ser imaculado por esse desejo deles. O Kid Loki morreu puro. E assim Loki é exilado. Freya fica preocupada com tudo isso e vai atrás do velho Loki que estava sendo mantido nos calabouços, mas ele desapareceu. No meio do seu exílio, no meio do nada, ele encontra Odin. E Odin meio que incentiva Loki, né? Fala que apesar de tudo ele ainda o ama, que apesar de tudo ele ainda é o seu filho e que naquele momento ele precisava ser digno. Não digno do mesmo poder que ele possuía ou que o Thor possuía, mas digno do seu próprio poder, né? Odin lembra que ele é o pai de todos, o deus de todas as histórias e pede para Loki lembrar o que é uma mentira. E Loki acaba retornando pro apartamento de Virith, né, que ainda estava extremamente preocupada por conta da briga com o Thor, e junto dele aparece o velho Loki. O velho Loki tentando revelar todas as verdades, né, toda a realidade daquele futuro que já tinha sido dito pelo Dr. Destino, toda a verdade por detrás do assassinato do Kid Loki e tudo o que o Loki vai fazer a partir daqui. E também os feitos que ele fez nos Jovens Vingadores, como ele afetou toda aquela equipe, como ele usou os membros dela, tentando trazer à tona todas as maldades que o Loki cometeu no seu caminho até aqui, fazendo com que a Virith abandonasse o seu amigo. E agora seria a hora dele ser corrompido, né? Do velho Loki mostrar como ele caiu até aquele ponto. Assim, encerrando o volume 2. Sério, eu gosto muito desse final de segundo volume, eu gosto muito dessa forma como o Loki ele vai caindo, como vai trazendo à tona toda essa culpa, todo esse remorso do próprio Loki para você perceber que realmente é para construir uma nova coisa e você não sabe se essa nova coisa vai ser realmente esse Rei Loki, se vai ser outra coisa, se vai ser você não sabe. Então eu achei bem legal e meio que você já percebe também, porque essa HQ se passa mais ou menos na época que o Loki estava começando a criar um certo destaque maior dentro do MCU, então você já vê, opa, é pro Loki realmente se tornar outra coisa que talvez seja mais próximo do Loki do Tom Hiddleston. E logo no próximo capítulo, né, a gente já vê muito essa questão do como o Loki realmente caiu, como o Loki se tornou o Rei Loki, e mostra que ele realmente fez todas aquelas missões, né? Tipo, o passado dele é diferente do passado e futuro que o Loki ele tá trilhando. Porque ele foi o agente de Asgard, ele fez todas aquelas missões por séculos, por muitos anos, né? E até o último, mas mesmo apagando todos os seus pecados, mesmo apagando tudo que ele fez de ruim, mesmo deixando de ser aquela questão do Deus da maldade, ele ainda era o Deus da mentira. Ele ainda era alguém que as pessoas não confiavam, alguém
alguém que era excluído de Asgard, alguém que ficava nas sombras de Asgard. E ao perceber isso, ele decidiu simplesmente voltar ao que ele era, voltar a atacar o Thor, tentar novamente matar o Thor. E como uma forma de atingir o seu irmão, ele dizima Midgard, ele dizima completamente a Terra, coloca os seus antigos amigos Vingadores contra o próprio irmão. Porém, ele sabe que não tem poder o suficiente para derrotar o Thor naquele momento, ele sabe que ele jamais poderia derrotar o rei de Asgard naquela situação. Então, a forma que ele encontra é o tempo. É voltar em um momento em que o Thor não fosse tão poderoso, em um momento em que o Thor estivesse mais vulnerável e tornar aquele Loki, naquele momento, no Loki que ele é agora. Para que assim ele pudesse se tornar o rei de tudo, o rei dos 10 reinos. Assim, revelando o porquê que ele voltou no tempo, como ele entrou no corpo do Thor, porquê que ele fez isso, porque ele sabia que era o momento que ele estava vulnerável, que ele estava sem o Mjolnir, que ele estava com uma autoestima no inferno, e sabia que naquele ponto o Loki poderia sim vencer o irmão, se ele tivesse com todos os poderes que ele tem agora. Ele tenta corromper, tenta fazer o Loki se tornar quem ele é agora, né? Se tornar essa versão dele do futuro, e Loki acaba indo para um limbo, onde ele tem uma visão de seus eus anteriores. O velho Loki, e Cole e o Kid Loki. Cada um com a sua visão, cada um com o que ele é. O deus da mentira, o deus da trapaça, alguém travesso, um eco manipulador, os desejos dos seus eus anteriores em não morrer, em sobreviver, em continuar vivendo. Ao mesmo tempo, o Virit, ele tá preocupada com o Loki, né? Liga para ele, para o motivo. Ele consegue sinal em outra dimensão por conta de um feitiço, e ele decide se despedir. Ele percebe que talvez ele precise sim encarnar tudo aquilo que um dia ele já foi, mas também tentar ser algo diferente. Ele se lembra da frase de Odin falando para ele se lembrar o que é uma mentira, falando que se a mentira é uma história, a gente pode apenas reescrever as nossas histórias, reescrever quem nós somos. Que a primeira coisa para você mudar quem você realmente é acreditar que você já mudou. E promete que para Virit que aquilo não seria um adeus, mas sim um até mais tarde. E repete para si mesmo que ele tem uma amiga para quem ele quer voltar, ele tem um irmão que ele ama e que aquela é a coisa certa a ser feita naquele momento. Ele veste a sua antiga coroa e acaba desaparecendo. Ele acaba sendo dado como morto. Ele destrói completamente o futuro do velho Loki. Porém, o Loki, ele acaba percebendo que ele tá numa realidade um pouquinho diferente, que as coisas estão estranhas. Aí a gente volta para um momento de flashback, né, que a gente já tinha no começo do capítulo, e volta aqui de novo, né, com um sábio contando histórias sobre os deuses nórdicos numa fogueira e tudo mais, né, e para logo depois a gente pular pro epílogo, vamos pôr entre aspas, né, onde a Virit, ela tá na casa dela, ela começa a ir atrás sobre informações do Loki, começa a estudar muito sobre mitologia nórdica, e por mais que a mente dela grite que aquilo é mentira, que ela começa a passar mal, rejeitando tudo aquilo, ela continua indo atrás, continua pesquisando, continua tolerando aquilo por um desejo de ver novamente o Loki, até o momento em que alguém bate na sua porta, fala que lembra que talvez eles eram amigos e que agora precisa de ajuda. E esse é o deus das histórias, Loki, meio que nascendo um quarto Loki, por assim dizer. E esse já daria para ser perfeitamente o fim da HQ, mas ela continua ainda um pouquinho, e eu acho que continua até bem, apesar de ser meio foda-se em alguns quesitos, porque a gente tem esse Loki, né, velho, que ele ainda existe, por mais que o futuro dele não seja mais capaz de existir, né, as coisas já mudaram, então meio que o futuro de que ele vem já é um universo completamente alternativo, mas ele ainda tem esse anseio por poder, ele ainda tem esse anseio por destruir Asgard, por governar absolutamente tudo, tanto que ele reúne as forças de Hel, porque os universos, eles agora estão meio que em convergência, né? Eles estão se chocando um contra o outro, trazendo uma destruição de tudo. Por conta disso, Hel não teria almas mais para
para governar, não teria mais por que existir, então ficaria em risco. Para evitar isso, teriam que destruir completamente Midgard para evitar dos universos se colidirem e assim Hel também continuaria existindo. Porém, destruir Midgard significa destruir também Asgard, que está atrelada a Midgard nesse momento. Odin percebe que isso poderia estar acontecendo, tenta reunir os outros reinos para ajudar nessa guerra, mas acaba que eles têm apenas Asgard. Apenas Asgard vai se envolver nessa guerra contra Loki, Hela e Tyr. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem o Loki, deus das histórias, conversando com a Virith, e por mais que o caos esteja rolando lá fora, porque é o começo das Guerras Secretas de 2015, vulgo soft reboot da Marvel, o que ele tá interessado agora é saber a história da Virith, porque ele não se lembra mais de nada, ele não lembra porque ele ficou desaparecido, porque que ele voltou agora, o que estaria acontecendo, qual seria o propósito dele em tudo isso. Mas ele se lembra que ele tinha uma amizade forte com a Virith. Então a gente volta para alguns flashbacks, né, do avô da Virith, né, entregando pro pai dela, ainda criança, alguns artefatos asgardianos, como a urna dos Antigos Invernos, que é uma coisa que é muito relacionada à mitologia dos Elfos Negros ali, né? Se eu não me engano, o Malekith, um personagem que acabou utilizando isso nas animações, nas HQs e tudo mais, mas o principal é um anel que aquele que segurá-lo poderá ver através de qualquer mentira. Porém, seria terrível se a pessoa visse tanto de verdade, se permanecesse com aquele anel a todo momento. Por certo momento, o pai da Vera, quando ela ainda era bebê, perde esse anel cai no quarto dela, ela pega e engole. E quando ela engole, o anel se dissolve na sua garganta, trazendo a sua magia para seu próprio corpo, tornando ela incapaz de aturar qualquer tipo de mentira. Durante o arco do Guerra Civil, inclusive, ela se registra por conta de ter esse poder e tentam chamar ela para diversos empregos de entrevista, de pesquisas, né, onde ela poderia ver se os dados estão corretos ou não. Porém, ela queria um emprego para poder ficar apenas em casa, para não ter que lidar com pessoas e não ter que lidar com aquele tanto tão gigantesco de mentiras. A mãe dela fica preocupada e fala para ela experimentar alguns encontros relâmpagos, né, que talvez pudesse ser útil, assim como foi para ela, meio que fazendo um gancho do como ela conheceu o Loki. Enquanto isso, o caos tá rolando, tá Loki, né, junto da Jormungandr, né, ele consegue, né, a cobra que cerca todos os 9 reinos, que cerca a árvore da vida, ele conseguiu trazer ela das profundezas de Hel, tá exterminando completamente o exército dos deuses e tudo mais. A grande maioria dos deuses acabam caindo nessa batalha, inclusive a própria mãe do Thor, a própria Freya, se sacrifica para selar a Jormungandr, né, para evitar mais baixas nessa guerra toda. E após esse grande sacrifício, Odin soa a trompeta de Gjallarhorn, eu não sei pronunciar essa merda, e traz novamente todos esses deuses de volta. Enquanto tudo isso estava acontecendo e a Virith contava a história, né, de como ela ganhou esses poderes e conheceu Loki e tudo mais, Loki tira a alma dela do próprio corpo. Sigurd e Lorelei abrem os portões para Valhalla, convocam todos os deuses de volta para a guerra, e o Loki ele tá preocupado com aquela questão. Por que ele ficou tanto tempo no vazio? Por que ele não se lembra de nada? Ele se pergunta até mesmo se ele tivesse algum inimigo que ele não quisesse que descobrisse que ele ainda está ali, que não soubesse das habilidades, não soubesse da história dele. E a Virith percebe o que é que está acontecendo, percebe que o Loki ele retornou para enfrentar o seu outro eu. E assim o Loki vai para a guerra, né? O Loki ele vai confrontar o seu outro eu, que agora está completamente desolado. Ele não consegue fazer nada contra o Loki, ele não consegue fazer nada contra os deuses estão voltando, ele está em menor número. Então ele foge. Porém, a guerra continua. Asgard tenta convencer Loki a ficar do seu lado, né, ir pro lado que criou ele, enquanto Hela pede para ele se aliar a eles mesmos, né, ajudar a destruir Midgard e manter o equilíbrio das coisas. Loki decide não tomar nenhum lado. Loki decide apenas registrar todas aquelas histórias e esperar o mundo acabar. E ele acaba. Tudo o que resta são 2 almas, Loki e Virith,
no limbo de tudo. Porém, Loki registra todas aquelas histórias, registra todos aqueles mitos, registra tudo o que aconteceu e acaba confrontando os deuses acima dos deuses, os deuses nas sombras, aqueles que mais se aproveitariam da questão do Ragnarok. Loki começa a trazer toda essa questão de o que é uma mentira. Da mentira ser histórias e a mentira e histórias serem magias. Tentando trazer um pouco sobre essa questão da origem dos deuses como algo para se esquivar dos próprios medos, algo que as pessoas contavam umas para as outras para explicar fenômenos da natureza, explicar fenômenos da vida, explicar o que é um trovão, explicar o porquê estava acontecendo, e nisso gerava histórias tão fortes, tão convincentes que ganhavam vidas. Isso deu origem aos deuses de Asgard, isso deu origem a quem eles eram, e os deuses acima dos deuses. Será que não era uma forma dos próprios deuses explicarem o que eles temiam? Será que aqueles deuses que se governavam os outros deuses não existiam apenas porque eles foram criados, ao invés deles mesmos terem criado tudo? E nesse medo, os deuses desaparecem. Loki não confirma se aquilo é verdade ou não, deixa apenas como uma incógnita, uma possibilidade, mas a verdade é que ele venceu. No fundo do limbo ele encontra novamente esse outro Loki, revelando sua verdadeira face, revelando que ele estava apenas tentando passar pelo velho Loki, aquele deus do mal. Vestiu uma máscara para se convencer que era aquilo que ele era, sendo que na verdade ele só queria se redimir, ele só queria ser aceito. E ali ele foi aceito por ele mesmo. E ali ele ficou em paz. E Virit preocupada, né, perguntando se ele vai se tornar aquilo e tudo mais, Loki fala que aquilo é uma verdade que poderia mudar. Que ele não vai ser aquilo para sempre, assim como a Virit não vai ser aquilo para sempre. Que eles estariam sempre mudando. Seja em semanas, meses, anos. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, eles sempre estariam mudando. E Virit percebe que aquilo não é o fim. Então Loki simplesmente cria uma porta de a seguir e volta para a sua realidade, restaurando as suas histórias. E assim, a HQ se encerra. É um final meio broxante, mas eu acho que é muito por conta do arco que estava acontecendo na época, que é o Guerras Secretas. Essa fase de incursão, choque de universos e tudo mais, que daria o soft reboot, traria personagens do universo Ultimate para o universo tradicional e mudaria bastante coisa dentro da própria Marvel. E essa primeira mudança é o próprio Loki. Como eu falei, é uma HQ bem de transição, né? Você percebe bastante. É para trazer um pouco daquele Loki que meio que foi construído e foi tão abraçado pelo público dentro do MCU, mostrando que como agora os filmes influenciariam as HQs e não o contrário. Eu gosto muito desse arco todo de transição do Loki, né? Eu gosto bastante, né? A temática, né, desse arco, dessa trilogia do Kid Loki me chamou bastante atenção quando eu vi. Eu tive bastante interesse no Journeys into Mystery, li algumas edições soltas aqui e ali para tentar entender um pouco mais do contexto dessa HQ toda, e eu gostei muito do que fizeram aqui, como lidaram com esse trauma do Loki, esse sentimento de culpa e a relação dele com os outros personagens, seja com Thor, seja com Asgard, a mãe de todos, o Odin, e como ele vai se encontrando e como ele vai aprendendo a se mudar e a se redimir. Essa transição dele dos deus das mentiras para o deus das histórias, eu gosto bastante. Eu realmente achei bem legal, achei bem divertido. É uma HQ que começa apenas como algo descontraído, divertido, bullshit pra caramba, e mantém questões bem bullshit, como a volta de Freya, Odin e Lorelei pra guerra, ali na reta final, onde eles falam que vão ser apenas maneiros e tudo mais, e tipo, Freya volta com a porra de um óculos escuros montado num cavalo com a espada pra cima. É um negócio que você fala, caralho, velho, que merda, que negócio aleatório, puta que pariu, mas é legal. A HQ, ela é muito divertida, ela é muito bem humorada, mas ela sabe trazer seus pontos um pouco mais sérios, sabe trazer algumas coisas realmente interessantes, sabe fazer um bom desenvolvimento no personagem do Loki. E também traz ótimos personagens. Deu um destaque legal pra Lorelei, deu um destaque legal pro Sigurd, foram dois personagens que eu gostei, né? São dois personagens que eu não conhecia e eu até achei interessante a dinâmica deles, e principalmente a Virit. A Virit, que é uma personagem completamente nova dessa HQ, completamente nova dessa história, e que eu acho que ela teve um papel bem legal, ela teve uma ótima dinâmica com o Loki, né? E é triste que ela não volta mais tanto em outras histórias, né? Pelo que eu vi, depois de Agente do Asgard,
ela só tem uma participação em uma edição de uma HQ do Thor e em uma edição da run de 2019 do Loki. E mesmo o Loki tendo uma nova HQ mensal que está saindo agora, né, que se eu não me engano já deve estar na edição 3 ou 4, essa personagem não voltou, que é muito triste, porque eu gostei bastante dela, eu gostei dessa dinâmica dela com o Loki, a amizade que eles acabam gerando, mesmo sendo o deus das mentiras e uma detectora de mentira ambulante. A forma como eles confiam no outro, a forma como eles se respeitam, a forma como um acaba dependendo do outro em diversos momentos. O Loki é a primeira amizade verdadeira e genuína da Verity, né? E a Verity é a primeira pessoa que ela pode realmente contar. E o mesmo vale pro Loki, alguém que nunca foi confiado por nada, né? Alguém que o pessoal sempre teve um pé atrás, que sempre soube que ele ia passar a rasteira, e agora tem alguém que sabe exatamente o que ele tá planejando, sabe lidar com aquele personagem. É uma dinâmica que eu gosto muito. No vídeo do Eixo eu falei que essa HQ eu acho que ia beirar no máximo um legalzinho, né? Porque eu tava bem desesperançoso com essa fase de Nova Marvel e tudo mais, mas eu ainda tava na metade do segundo volume, né? Eu ainda estava nessa questão mesmo do arco do Eixo, e vendo agora como isso vai se sucedendo, eu acho esse arco realmente bom, eu acho esse arco realmente interessante. Finalmente eu consigo pegar algo da Marvel, desde Marvels aqui que eu peguei e falei no canal, e falar, caralho, valeu a pena, velho, foi legal. Porque convenhamos, as outras que eu comentei aqui no canal, que tristeza, velho. Mas enfim, eu acho que é isso que eu achei de Loki, Agente de Asgard. Comentem aí embaixo se vocês já chegaram a ler esse arco, se vocês ficaram interessados em alguma coisa nele, e o que vocês estão esperando da segunda temporada da série de Loki. Claro, essa HQ não tem muito a ver com a série, né? Não tem nada que a série vai puxar daqui provavelmente, mas assim, foi uma HQ legal de se ler. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!